estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 26, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre resistência e potencial elétrico. Vamos trabalhar com o potencial elétrico e resistência elétrica, então. O que o título da nossa aula sugere. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar a importância da diferença de potencial elétrico e definir o que é resistência elétrica e qual a sua importância em um circuito elétrico. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Façam anotações. Sabemos que eletricidade não é muito trabalhado na escola, então a gente trabalha um pouco sobre esses circuitos elétricos, corrente elétrica, energia elétrica, mas sempre lembrando que vocês devem tomar muito cuidado com eletricidade. Um simples choque de um brinquedo que você tiver em casa, desse que dá choquinho, se atingir um momento exato, um determinado momento exato em que o seu coração recebe a descarga elétrica do cérebro para contrair, ele pode matar. Então, um brinquedo, uma caneta que dá choque, enfim. Imagine então uma corrente elétrica de uma tomada ou, enfim, uma extensão. Ela é muito perigosa. Vocês têm que tomar muito cuidado quando forem trabalhar com energia elétrica. Certo? Caderno penal na mão, vamos começar nossa aula. Corrente elétrica. Breve revisão da nossa última aula. Em um circuito elétrico, uma lâmpada acende porque uma corrente elétrica está passando pelos fios, por uma pilha e pela lâmpada. Os elétrons livres dos condutores elétricos movimentam-se em todas as direções e, em certas condições, esses elétrons podem ser colocados em movimento ordenado. Isto é, todos seguem para uma mesma direção em um mesmo sentido. Esse movimento ordenado de elétrons constitui uma corrente elétrica. Então, para nós acendermos uma lâmpada, nós precisamos ter um acontecimento de uma corrente elétrica. Um circuito, um breve circuito elétrico aqui. Nós temos uma lâmpada. Essa lâmpada, ela está plugada num fio. Esse fio, ele vai ter um interruptorzinho de tomada, que vai estar ligado ou desligado, on e off geralmente, on seria ligado, off desligado, e aqui nós temos, vamos supor, uma bateria. Essa bateria vai ter um polo positivo e essa bateria vai ter um polo negativo. E fechou o circuito elétrico. Um fio passando e ligando todos esses elementos. A bateria é responsável pelo quê? Por fornecer elétrons para esse sistema. Aqui nós vamos ter uma grande quantidade no polo positivo de elétrons. E esses elétrons querem chegar no polo negativo, que tem pouca quantidade de elétrons, 1, 2 elétrons, bem pouquinho. Qual o objetivo dos elétrons aqui? Equilibrar. Essa grande quantidade vai percorrer o fio, o único cabeamento que eles têm, vai percorrer esse fio e vai chegar até o polo negativo, onde tem poucos elétrons. Essa energia e esse movimento vai ser caracterizado como uma corrente elétrica. Lembrando que os elétrons desse fio, eles estarão desorganizados, desordenados, eles estão se movimentando, mas um vai para um lado, outro vai para o outro, enfim, não tem uma ordem específica. Graças à pilha estar ligada e tudo conectado, positivo com o negativo, isso vai gerar uma corrente elétrica. Os elétrons daqui todos desordenados vão começar a se ordenar e eles vão seguir uma determinada ordem, uma determinada direção e um determinado sentido.
Quando os elétrons passam por essa região que está em contato com a lâmpada, eles vão subir na lâmpada, vão passar pelo filamento da lâmpada, aquecer ela, deixar parte da sua energia cinética ali. A lâmpada vai acender, produzir luz, e os elétrons vão continuar o seu caminho até chegar no polo negativo da pilha, aonde ocorrerá reações químicas lá dentro, produzindo mais elétrons e formando uma corrente elétrica. E isso vai seguindo, certo? Então, breve circuito elétrico, a gente vai comentar mais sobre esses circuitos nas nossas próximas aulas. E o que é o potencial elétrico? Qual a voltagem das tomadas da sua residência? 110 ou 220 volts? Na nossa região, 220 volts. Se nós, Paraná, Curitiba, por ali, se eu não me engano, a voltagem é de 110 volts nas tomadas. Para nós, 220. E o que significa a palavra volt ou voltagem? Vocês escutam, né? Um aparelho é 220 ou é 110 volts? É 220 volts ou é 110. Mas o que significa essa palavra, voltagem? Na distribuição da água de um prédio, a água desce da caixa d'água para os apartamentos pela ação da gravidade. De modo semelhante, as cargas elétricas se deslocam por causa da diferença de potencial elétrico, também chamada de DDP. Assim, a diferença de potencial elétrico faz a corrente elétrica circular pelos fios de um circuito. Lembra? Diferença de potencial elétrico nós temos aqui. Muitos elétrons no polo positivo, poucos elétrons no polo negativo. Eu tenho uma diferença de potencial elétrico, muito no positivo, pouco no negativo. O que vai acontecer? Vai se deslocar, vai tentar equilibrar isso. O deslocamento dos elétrons vai ocorrer por conta dessa diferença de potencial elétrico. Então, do polo positivo, os elétrons vão tentar chegar ao polo negativo da pilha. Entre os polos positivo e negativo de uma pilha, existe uma diferença de potencial elétrico que mantém a corrente elétrica. Quando esses polos são ligados por um fio, a pilha usa energia química para criar e manter a diferença de potencial elétrico. Então, a pilha, reações químicas dentro dela, produziu potencial elétrico grande no positivo e no negativo não. Essa grande potencial elétrico faz percorrer e manter a corrente elétrica. A diferença de potencial elétrico é chamada também de tensão elétrica. Popularmente, também é chamada de voltagem. A tensão elétrica é representada pela letra U e ela é medida em volts, representado pelo V, voltagem, por meio de aparelhos chamados voltímetros. Então, se vocês observarem uma pilha, vocês vão ver que elas têm uma voltagem. Ela vai ter 1,5 volts, dependendo da pilha que você pegar. Ou pega uma bateria dessas maiores, ela vai ter 9 volts. O que é isso? Isso é a tensão elétrica ou a voltagem, a diferença de potencial elétrico desses dois aparelhos, pilha e da bateria. Quer dizer que de uma pilha de 1,5 volts, a diferença de potencial elétrico entre o polo positivo e o polo negativo é de 1,5 volts. Os elétrons vai ser uma quantidade limitada de elétrons que vão percorrer velocidade também de 1,5 volts. Se eu pego uma bateria no lugar de uma pilha, a bateria, um pouquinho menor a bateria, mas enfim, a bateria tem o positivo, tem o negativo, ela já vai ser de 9 volts. Quer dizer que
a tensão elétrica, a diferença de potencial elétrico entre polo positivo e polo negativo dela vai ser de 9 volts. Uma quantidade maior de elétrons vai circular através dos fios, certo? Quando um aparelho é ligado à tomada, a tensão elétrica da tomada aplica uma força elétrica sobre as cargas do fio. Isso provoca o surgimento de uma corrente elétrica. Então você vai estar conectando um fio na tomada. Esse fio vai receber, ele tem os elétrons todos desorganizados. Só que a tomada está com os elétrons organizados. Não está sendo gasto esses elétrons, porque não está ligado a nada, mas quando você coloca um fio, os elétrons do fio começam a se organizar também, gerando uma corrente elétrica nesse fio. No Brasil, a tensão elétrica das tomadas das residências varia de 110 volts, 127 e 220, dependendo das cidades. Se um aparelho for ligado a uma tensão maior, ele pode ser danificado e para de funcionar. Se for ligado a uma tensão menor, não funciona ou mal funciona. Vamos pensar numa lâmpada. Por algum motivo, uma lâmpada ela precisa de uma voltagem de 220 volts para ligar. Ela fica acesa, com bastante luz, como deveria. Agora, se eu estou Curitiba, como a gente comentou, que a voltagem lá das residências é 110 volts, eu vou ligar essa minha lâmpada lá, ela vai receber menos elétrons. Ela vai ter uma tensão elétrica menor. Ou seja, para a lâmpada funcionar plenamente, ela precisava de uma grande quantidade de elétrons passando dentro dela. Mas lá é só 110 volts. Então, a quantidade de elétrons vai ser menor passando dentro dela. Ou seja, ela não vai produzir tanta luz, ela vai produzir uma menor intensidade de luz e não vai funcionar corretamente. Agora, se eu estou em Curitiba com uma lâmpada que acende a 110 volts e eu ligo elas aqui na nossa cidade, São Bento, que tem uma voltagem de 220, tem perigo dela estourar, porque ela está acostumada e foi fabricada para uma voltagem de 110. Então, passando elétrons devagar. É rápido ainda, mas enfim, comparado aqui, passando elétrons devagar. Agora, eu ligo ela numa tensão de 220 volts, a quantidade de elétrons é muito grande, ela sobreaquece e ela pode danificar, estourar, queimar, enfim. Não vai funcionar mais, parar de funcionar. Certo? A voltagem interfere no funcionamento desses equipamentos. Se você ligar numa voltagem maior, eles podem queimar e ser danificados. Se uma lâmpada de 110 volts for ligada a uma tomada de 220, a corrente que circula por ela será maior que a máxima que ela pode suportar e provavelmente a lâmpada vai queimar. Se ocorrer o oposto, a corrente que circulará será menor e dimensionada para o seu funcionamento e ela vai emitir uma intensidade de luz menor. É o que a gente comentou agora. Resistência elétrica. Metais são bons condutores de eletricidade, enquanto plásticos, madeira e outros materiais não são. O cobre é considerado um bom condutor porque permite a movimentação das cargas elétricas com grande facilidade quando está submetido a uma diferença de potencial elétrico. O grau de dificuldade que um material oferece à passagem da corrente elétrica é chamado de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica do cobre é baixa. Por quê? Porque ele tem facilidade em gerar uma corrente elétrica, fazer os elétrons circularem por ele. Tanto que a gente utiliza na fiação das nossas casas fios de cobre. Quanto mais grosso for o fio de cobre, maior vai ser a resistência elétrica dele. Ele vai oferecer agora uma certa resistência à circulação da corrente elétrica. Se ele for bem fininho, a corrente elétrica passa com facilidade, os elétrons passam rapidamente.
A resistência elétrica de um condutor depende basicamente de 3 características: comprimento, diâmetro, material de que é feito, e quanto maior o comprimento de um fio condutor, maior será a sua resistência elétrica. Quanto maior o diâmetro do condutor, menor a sua resistência elétrica. Se eu tenho um fio de cobre muito extenso, eu vou estar aumentando a resistência elétrica. Vou estar dificultando a passagem de energia elétrica por esse fio muito extenso. Agora, para compensar isso, eu faço fios mais grossos, mais largos, com diâmetro maior, utilizados nas ruas, por exemplo, nos postes. Isso permite que tenha menos resistência elétrica apesar da distância, que a corrente elétrica, os elétrons conseguem passar com maior facilidade por esses cabos daí. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Então, a letra grega ômega parece uma ferradura ali. É o ohm. E mede a resistência elétrica. Chamamos de resistores os componentes que reduzem a intensidade da corrente elétrica. São dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica com uma finalidade, como os que existem nos chuveiros ou ferros elétricos ou dispositivos criados intencionalmente para limitar a corrente elétrica. Vamos pensar que você tem um computador e dentro do computador tem peças muito sensíveis. Você vai utilizar desses resistores para reduzir a intensidade da corrente elétrica. Por quê? Se for uma intensidade muito grande, ele pode queimar esse teu componente dentro do computador, porque vai receber uma grande corrente elétrica. Com esses resistores, ele vai aquecer e vai limitar a passagem da corrente elétrica. Ele vai diminuir essa corrente elétrica, impedindo que aquele componente queime. Se for muito grande essa descarga elétrica, essa corrente elétrica, pode acontecer do resistor queimar e não queimar o teu componente. O resistor é muito mais barato do que você ter que comprar um componente novo do teu computador, certo? Então, essa é a finalidade do resistor. Outros resistores já servem justamente para transformar energia elétrica em energia térmica. Os que tem dentro dos chuveiros, os que tem dentro dos ferros de passar roupa, eles vão se aquecer propositalmente, justamente para aquecer o ferro de passar roupa ou aquecer a água, no caso do chuveiro. Resistência elétrica aí. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto, compreendido ele. Se ficou alguma dúvida, retome o vídeo, assista novamente, responda os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.